Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, né? A gente já teve tempo insuficiente para cuidar das coisas materiais e todos nós temos muita necessidade, né, meus irmãos, de cuidar das nossas necessidades espirituais. São as principais, na verdade. Porque sem Deus, sem Jesus, nós não conseguimos caminhar. Então a gente precisa buscar sempre oportunidades através das quais nós possamos estar sempre próximos a Ele, sempre buscando seus ensinamentos, suas orientações, seus esclarecimentos, né, que vai nos ajudar na nossa luta, na nossa caminhada aqui. Então, eu convido os meus irmãos agora para que nós possamos fechar os nossos olhos, né, para que a gente possa fazer a nossa prece antes de começar. Senhor Jesus, bom e amado irmão maior, nosso amigo de todas as horas. Com muita alegria, Senhor, que aqui estamos mais uma vez. Podemos sentir essa vibração maravilhosa, essa paz, porque nós, neste momento, Senhor, deixamos de lado agora todas as coisas da terra, tudo aquilo que pertence ao mundo lá fora, e viemos para estar mais pertinho de vós, poder sentir a sua paz, seu amor, para que nós possamos nessa noite, Senhor, aproveitar a oportunidade dos ensinamentos, da palavra da nossa vida, para que nós possamos levar para a nossa vida lá fora, para que aquilo que nós colhermos aqui possa fazer parte no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos aqui pela face da terra, conduzindo os nossos passos, nos transformando interiormente, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Agradecemos a oportunidade, Senhor, que abençoe e que ilumine a nossa irmã, para que ela possa trazer para nós essas reflexões tão importantes da noite. Pedimos assim a permissão para dar início a essa humilde reunião dessa noite. Quem vai falar para nós essa noite? Nossa irmã. Boa noite. A gente já vai começar o estudo aqui com uma pergunta, né? É bom para a gente começar a estimular as reflexões. E... Quer de cá? E vou fazer mais uma pergunta, né? Vocês concordam, né, que a doutrina espírita fala para a gente de Deus, amor, caridade, autoconhecimento, transformação íntima, traz Jesus como modelo de vida, mostra para a gente, né, que Ele é o nosso modelo de vida, traz a fé raciocinada e a interpretação lógica dos seus ensinamentos. Vocês estão de acordo? Eu acho que sim, todo mundo concorda. E aí a gente vai perceber, né, voltando aqui, Jesus como modelo e guia e a fé raciocinada. A gente vai perceber aqui que ele traz para a gente um convite todos os dias. Até nosso irmão Ângelo fez um estudo sobre isso há pouco tempo, desse convite, através do estudo contínuo, que a gente tem essa visão diferente conforme o momento que estamos vivendo. A gente acha que está repetindo, né, alguma coisa, algum livro, mas na verdade, cada época que a gente estuda, a gente interpreta de uma forma diferente. A gente traz algo novo, porque a gente está vivendo alguma coisa diferente em cada momento. Então é importante essa continuidade do estudo. E nos leva a reflexões cada vez mais profundas ao autoconhecimento, percepção da necessidade de se transformar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente
vive as nossas experiências, a gente vai percebendo essa necessidade de transformação. E a gente vai também adquirindo autoconhecimento, que é a chave de tudo. E é através dos diálogos de Jesus com seus contemporâneos, que a gente tem alguns registros, né, através da Bíblia, conforme a capacidade que eles tinham de entender naquela época. E ele também faz esse diálogo com a gente hoje, de forma diferente, de uma forma mais sutil. E a gente precisa prestar atenção nesses momentos em que ele conversa com a gente. E aí a gente vai dar uma voltinha lá no capítulo 15 do Evangelho. Depois, se vocês quiserem ler com calma, né, um pouquinho por dia, reler. Lá nesse capítulo, vai trazer para a gente um desses diálogos e o desenvolvimento dele, que é o nosso ponto hoje de reflexão. Lá em São Mateus, né, conta que ele falava para um grupo de pessoas sobre o juízo final. Ele explicava o juízo final, ele explicava o que acontecia depois do desencarne, como que a gente precisa manter aqui a nossa conduta, a nossa forma que a gente vive, que a gente encara as coisas. Claro que da maneira que eles entendiam na época. Ele não podia falar, né, de uma forma brusca, assim, chamar a atenção de todo mundo, né, de uma forma totalmente diferente do que eles entendiam. E no meio dessa conversa, né, dentre essas pessoas, tinha um doutor da lei, conhecido como fariseu, né, ele era contrário ali às ideias dos judeus, e ele, sabendo que Jesus havia calado aos saduceus. Essa parte aqui, a gente entende, não é calar, não é dar má resposta, como a gente conhece hoje. Não, ele explicava. Ele só explicava para eles o que acontecia no juízo final. E ele quis testar Jesus com uma pergunta. E isso já está lá em Lucas. Depois, se vocês quiserem olhar também, fique à vontade. Mas aí, antes dessa conversa, a gente precisa contextualizar aqui para a gente começar a entender esse processo. Nos termos cronológicos, né, na sequência das ocorrências, isso acontece quando Jesus vai à Galileia. Ele sai da Judéia, passa pela Samaria, no momento posterior da conversa com a mulher samaritana no poço. Então, vocês devem lembrar dessa passagem também, e a gente pode até falar dela algum dia e depois. E é um diálogo muito rico, que também traz para a gente bastante conhecimento, bastante reflexões, e para a gente rever também o nosso comportamento hoje. E a Samaria era o caminho mais natural, era o caminho mais reto ali, chegava mais rápido, né, vamos dizer assim. Só que os judeus, os galileus, não faziam esse caminho, porque eles queriam evitar Samaria e os samaritanos. Porque desde aquela época já existia essa distinção de povos, né? A gente vive isso hoje, naquela época já tinha, isso é coisa criada pelo homem mesmo. Algum detalhe faz uma diferença entre pensamentos, entre atitudes, e aí começa essa divisão de povos, essas brigas, essas rivalidades. Só que Jesus não deu a volta, ele fez o caminho reto, ele passa por lá, porque ele as ideias dele já eram acima dessa ignorância dos homens na época. Né? Aqui tem a foto para a gente lembrar dele conversando com a mulher. Ele não fazia distinção, essa distinção que o povo fazia. Só para a gente lembrar, naquela época, além de samaritanos serem marginalizados, as mulheres também eram. Né? Então ele sempre mostrando para a gente que ele não se importava com isso. Ele tratava todo mundo de igual para igual. E desde então ele vem mostrando para a gente como que a gente deve comportar com os outros, e até hoje parece que a gente não aprendeu. Então, continuando aqui, após ele conversar com essa mulher, chegar onde ele precisa chegar, ele tem esse encontro com o doutor da lei. E aqui a gente começa a entender esse diálogo dele. Então, levantando-se,
Disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Porque ele falava, né, do que acontecia após o desencarne, ele explicava que a vida não acabava ali, né, que existe, né, um tempo pós-terra, pós-encarnação. E esse doutor da lei vai perguntar para ele. Ele respondeu com outra pergunta. E é que está escrito na lei, que é o que lês nela. E onde o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo, como a ti mesmo. Respondeu muito bem, né? Jesus confirma e manda ele fazer isso e viverá. Ele pergunta para ver a posição do doutor da lei e ao mesmo tempo ele responde a questão dele. Até aí está tranquilo? Voltou muito rápido. Só que esse doutor da lei não se deu por satisfeito. Ele continuou a questionar e pergunta para ele quem é meu próximo, que é onde a gente está tentando entender. Parece que todo dia a gente faz essa pergunta, né? Se a gente parar para pensar. Então Jesus vai explicar para ele através de uma parábola. Era o recurso que ele usava muito naquela época, que era uma forma das pessoas entenderem melhor as situações. Essa parábola, ela permite a gente explorá-la à medida que Jesus vai narrando, ele vai construindo para que quem ouvisse se envolvesse sem seus véus, amarras, preconceitos, estruturas rígidas, rótulos, que não permitiam ver além das aparências. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente traz hoje. Vocês já pararam para pensar? A gente traz esses rótulos, essas amarras, esses preconceitos com as pessoas por pouca coisa. Às vezes porque não pensa como eu penso, tem uma opinião diferente, ou tem uma forma de vida diferente, ou tem uma profissão diferente. Então a gente já aplica isso, né? A gente já tem essas amarras, esses preconceitos. E ele já explicava de forma que as pessoas fossem desfazendo essas ideias, de uma forma bem delicada, bem sutil, para que eles não sentissem tanto um puxão de orelha muito forte, né? Como a gente costuma sentir hoje, quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa fora da linha. E esse doutor da lei, ele nos representa, né, quanto à nossa dificuldade em aceitar as coisas. Questionar, às vezes, com segundas intenções. A gente, às vezes, quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. E não é bem assim. E a gente começa a questionar Deus mesmo. Né? O porquê que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso agora? Sem lembrar que não é porquê, é para quê que as coisas acontecem. E essa parte que Jesus devolve a pergunta para ele, né, que como que ele interpretava as suas próprias leis, e ainda fala para ele fazer o que as leis dele mesmo diz, mostra para a gente também essa questão, como que a gente interpreta as leis divinas que estão na nossa consciência. E as próprias leis dos homens, que nós criamos. A gente, às vezes, tem atitudes que a gente sabe que não está certa, mas faz assim. Quanto à nossa consciência e quanto à lei dos homens. A gente estava discutindo isso aqui outro dia. Você vai a algum lugar, recebe um troco a mais, o que você faz? O que você tem que fazer? Devolver o troco. Quando você acha alguma coisa na rua, você sabe de quem é. Dá um jeito de entregar a pessoa. Enfim, são pequenas atitudes, né? Você está num lugar, chega alguém que você está sentado, alguém que precisa mais daquele assento, a gente deve ceder o lugar. Enfim, são coisas, são detalhes do nosso dia a dia, né, que envolvem aí as leis de Deus e as leis dos homens. A gente coloca elas em prática? Será?
E aí a gente vai entrar na parábola do bom samaritano, que é a história que ele usa para explicar para esse doutor da lei quem é o próximo, quem é o nosso próximo. E muitas vezes a gente acha, né, que é a sua família, só quem a gente tem mais afinidade, só quem a gente gosta mais. Mas será que são só essas pessoas que são os nossos próximos? E começa contando. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Você já deve conhecer essa história, provavelmente. Hoje a gente vai lembrar ela talvez de uma forma diferente. Esse homem, ele usa um homem, ele não especifica quem é. Então, pode ser qualquer um de nós, se a gente trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Qualquer um. Descia de Jerusalém para Jericó. Ele usou esse termo porque Jerusalém fica mais alta, geograficamente falando, do que Jericó. A gente conseguiu aqui esse dado, a gente não sabe se é realmente isso, mas é aproximadamente 760 mil metros acima do nível do mar. E Jericó, mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. Então, Jerusalém representava tempo, na cidade do templo, simbolizava sacralidade e espírito, ou seja, o trabalho moral, o espírito em si. Essa era a intenção de Jesus ao usar essas duas cidades. Enquanto Jericó era a cidade de comércio. Era a cidade onde trabalhava-se ali o lado material, uma cidade comercial. Né? E ela tinha trânsito, câmbio, enfim. Coisas mais ligadas mesmo ao lado material, ela simbolizava essa vida material. E ele, usando essa descida, né? Esse homem, ou qualquer um de nós, buscando ali o lado material, o que é material e transitório. A gente sabe que o que é material está abaixo do espiritual, sempre. A gente só está no mundo material, a gente só precisa das coisas materiais para a nossa evolução. A gente não vai levar nada daqui, a gente não trouxe nada, só vai usar durante esse tempo que a gente está aqui mesmo. E essa parte, ela vai exemplificar para a gente, trazendo aqui para o nosso entendimento espírita, a queda de vibração, quando a gente deixa se levar pelas coisas materiais, quando a gente concentra a nossa atenção no que é material. Né, o cair em poder de ladrões, essa parte. E a gente, quando concentra muito nossas atividades, nossos pensamentos, nossas intenções no lado material, a gente vai perceber que a longo prazo a gente vai se sentir derrotados, feridos, sem perspectivas, abandonados. Que a gente afasta, né, dos ensinamentos, a gente afasta de Deus, a gente costuma falar dessa forma. Quando andamos sem rumo. Esse homem, ele estava passando ali, ele não tinha ideia de onde ele estava indo. Muitas vezes acontece com a gente. A gente tem até uma frase, né, que fala que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente está aí à deriva, sem ter um objetivo na vida, sem ter uma perspectiva, sem saber o que a gente está fazendo exatamente, para quê, a gente se perde. A gente realmente deixa o lado material tomar conta. Ele continua. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Essas duas personagens, o sacerdote e o levita, vamos falar do sacerdote primeiro, né? É um homem que detém conhecimento religioso, ele tem a teoria, ele fala do evangelho, ele prega o evangelho. E naquela época, os sacerdotes não podiam tocar em cadáveres. Então, aquele homem estava praticamente morto. Então, é um dos motivos pelos quais ele não fez nada por ele. E
Agora trazendo, né, em questão espiritual, questão de vibração. Se ele está ali passando pelo mesmo caminho, significa que ele também estava nessa queda moral, essa queda de vibração. E não se envolveu com aquele homem. Movido pelo orgulho, pelo egoísmo. Que são a gente sabe aqui, né? Que são as chagas do mal da humanidade. A chave de todo mal. A gente sabe que esse sacerdote representa muitas vezes a gente que tem a teoria, a gente que busca o conhecimento, mas não coloca nada em prática. E tem essa frase também que a gente vê em um dos livros que Kardec codificou, não me lembro qual. Mas quem muito será cobrado, quem muito é dado, muito será cobrado. Será cobrado a quem muito é dado. A gente sabe que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais a gente busca, a gente tem condições de fazer melhor. E se a gente não faz, a gente vai ter que responder por isso em algum momento. Mas não é um juiz que vai cobrar isso da gente, é a própria consciência. E o levita, que é um membro da tribo Levi, na tradição judaica, dedicado ao serviço do templo, né, ele tinha, além do conhecimento teórico sobre religião, ele tinha um conhecimento técnico, ele organizava os templos, ele também trabalhava dentro dos templos. Também detinha conhecimento religioso, e foi o mesmo caso do sacerdote. Ele viu a necessidade do outro, mas ele seguiu sua vida, não quis se envolver, não quis saber. Claro que eles tiveram os motivos deles, né, deles. A gente vai entender, mas é bom que a gente não siga o exemplo dos dois. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. O samaritano viajava, ele passava ali intencionalmente, provavelmente a trabalho. Então ele sabia o caminho que ele estava percorrendo. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo ali. Mesmo sendo um lugar cheio de perigos, cheio de ladrões, né, correndo risco, ele sabia. Ele viu esse homem, ele parou, e foi ter com ele, ver o que ele precisava, o que estava acontecendo com ele. Ou seja, ele entrou no campo vibracional do homem, mas ele não se envolveu com os problemas do desconhecido. Ele não se abalou e tomou uma atitude. Ele fez alguma coisa para aquele homem. Ao contrário dos outros que passaram antes. Nessa questão de campo vibracional, o samaritano, percebe aí que ele não estava descendo, ele estava passando. Ele estava mantendo ali a sua vibração. E a gente tem essas frases aqui que nos remete a essa personagem, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Visite o doente, mas não deixe sua cama. Isso aqui para a gente lembrar. Vamos nos colocar na posição de ajudantes. Se tem alguém precisando da gente, se a gente percebe que tem alguém precisando da gente, a gente vai, sim, entender o lado daquela pessoa, vai talvez ficar triste por aquela pessoa, mas a gente não pode deixar se abalar, porque senão a gente fica sem estrutura para fazer alguma coisa por essa pessoa. É esse o ponto que a gente ainda tem muita dificuldade, quando a gente já consegue ajudar. Dando sequência à história, Jesus fala para ele. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trate muito bem desse homem e tudo que dependeres a mais, eu pagarei quando regressar. Ele prestou os primeiros socorros. A gente fala em caridade material, né, que às vezes é até mais fácil de fazer. Todo mundo sabe disso. Mas às vezes a gente ignora essa caridade material.
Ah, não vou ajudar materialmente, vou tentar ajudar moralmente. Mas essa necessidade material que às vezes as pessoas têm, a gente precisa atender de imediato. Às vezes é uma fome, está precisando de comida, está precisando de roupa, está precisando de um lugar para dormir. São necessidades materiais que precisam ser atendidas naquele momento. Os porquês por trás daquilo, aí são outras coisas, né? Precisa dar um tempo a mais para atender essas outras necessidades, que também são talvez até mais importantes. Então ele prestou os primeiros socorros, e ele não se preocupou em ser assaltado, em ser discriminado. Era um lugar perigoso, ele se colocou acima disso, e ele poderia, aquele homem que estava ali quase morto, poderia ser um judeu, acordar e expulsá-lo dali, ter uma reação agressiva com ele. Ele também passou por cima disso. Porque naquela época os samaritanos eram considerados impuros, a gente comentou isso, traidores dos costumes hebreus, porque eles incorporaram outros costumes na sua cultura. Esse é o motivo dessa rixa, deles não se gostarem. E aqui a gente tem o azeite acalma. Então, naquele momento, o samaritano acalmou o homem. O vinho anima. Ele acalmou, ele lembrou o homem de ter bom ânimo, que ele tinha condições de reverter aquele quadro, se ele quisesse. Deu o seu lugar, né, colocando no cavalo e levando a um local em que pudesse cuidar melhor. Ele cedeu o lugar para o homem, então ele fez tudo o que ele podia, sem pensar. E levou a um lugar onde ele próprio era conhecido, porque ele podia pagar depois, ele tinha crédito na casa. E aí a gente lembra, né, quem faz o bem é respeitado e confiável. Isso aí é indiretamente. Isso mostra pra gente, esse crédito que ele tinha lá, financeiramente falando, é o crédito que a pessoa que faz o bem tem perante a sociedade. Ela não faz isso para ter esse crédito, mas ela tem porque as pessoas reconhecem inconscientemente, de alguma forma. E ele levou um outro lugar para ele ser mais bem cuidado, proporcionando outra chance, outra oportunidade, uma ajuda mais específica. E sem julgar o porquê que ele estava passando por isso. Acompanhou a hospedagem doando o seu tempo. Né? Mais uma forma de ajudar. Quando a gente doa o nosso tempo para alguém. Às vezes a única coisa que a gente tem no momento é o tempo. E ele fez tudo isso em uma única situação. E mostrou ser igual. Ele se comparou àquele homem, de alguma forma. Quando ele disse que voltaria no dia seguinte, ele está mostrando para a gente que quem ajuda acompanha o progresso do outro. Procura saber como que o outro está saindo. Só que ele não é uma bengala que sai ali carregando a pessoa, fazendo de tudo para a pessoa, tirando o mérito da própria pessoa. Né? Que a gente tem o livre-arbítrio e a gente faz o que a gente quer, o que a gente tem vontade. Se a gente se dá bem é mérito nosso, se a gente se dá mal é mérito nosso também. A gente não pode fazer pelo outro e ninguém fazer pela gente. Né? Se a gente sabe que a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento é nossa, faz nossas mãos, como que a gente vai entregar isso na mão do outro? E como que a gente vai pegar a vida do outro e tentar mudar o outro, fazer uma reforma íntima no outro? Não tem como. É só mesmo acompanhar. E ele mostrava para esse homem que ele podia voltar para o seu caminho, mais evoluído, né, com um pensamento diferente. E é o que a gente vê aqui, né, depois dessa pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas muita gente comenta. Será que a gente vai sair melhor disso? A humanidade vai sair melhor disso? Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas, no fundo, muitos indivíduos vão sair melhor disso, sim.
e outros vão continuar do mesmo jeito. Mas aí, a culpa não é da pandemia, a culpa é da própria pessoa. Não é o acontecimento em si, é a pessoa mesmo que não quer mudar. E ele finaliza, perguntando para o doutor da lei: qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus faz uma recomendação. Então vai e faz o mesmo. É o que ele fala para a gente hoje. Principalmente quando a gente lê essa história. A gente lê isso. Aquelas pessoas que a gente às vezes não quer passar perto, não quer conversar, seja lá por que motivo for. A gente precisa repensar esses comportamentos nossos. Ele mostra que o próximo é aquele que precisa de nós. Naquele momento. Pode ser os próximos mais próximos, pode ser um desconhecido que passou por nós na rua. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essas pessoas que a gente não conhece. E é natural, claro, você não sabe como que a pessoa... Você não sabe o que a pessoa pensa, como que ela vai agir. É normal. Mas a gente precisa respeitar a pessoa. Naquela situação, naquele momento. Apenas o respeito, e você se respeitando, você já está ali dando à pessoa a noção de que ela também tem que te respeitar. Então, a gente ainda destacou aqui, né? Estamos trabalhando para isso. E Deus, na sua generosidade, Ele mostra a gente que a gente pode começar dentro de casa. Com aqueles que a gente já conhece. Que a gente já consegue perceber a hora que está precisando da gente ou não. E também permitir que os outros também ajudem quando a gente estiver precisando. Né? Para exercitá-los e exercitar a gente também. Quando ele vai contar essa parábola, ele poderia ter usado, né, como um exemplo da pessoa que teve misericórdia. Um hebreu, um judeu, qualquer um. Mas ele usou o samaritano. Porque esse samaritano pertencia a um grupo desprezado pela sociedade. E ele disse que ele teve a atitude mais nobre, que ele não se importava com as atitudes daquelas pessoas naquela época. Ele passava por cima daquilo. Ele não se envolvia, ele não pensava daquele jeito e ele não se importava com a reação de ninguém perante isso. Era a opinião dele e pronto. Ele agia conforme a sua consciência. Sem pensar em receber obrigado, sem pensar em ser reconhecido, né? Sem pensar em mérito. Fazia porque ele tinha que fazer, ele sabia que era o certo. E serve de exemplo para a gente. Ele certamente era um espírito mais consciente, né? Não se deixou levar pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, nós destacamos aqui essas virtudes dele: humildade, desapego, caridade. Ele foi compassivo e corajoso. São essas virtudes que a gente deve buscar nessa jornada nossa aqui na Terra. E a gente talvez não precisa buscar todas, talvez a gente já tenha algumas. Né? Não estamos dizendo aqui, desmerecendo também o nosso comportamento, não. A gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Não só nessa encarnação, mas também em outra. Então é importante a gente se conhecer, o autoconhecimento, para a gente perceber quais a gente já alcançou e quais a gente ainda precisa alcançar. Né? E trabalho para isso a gente tem todo dia. Todos os dias a gente recebe, né, esses exercícios para a gente fazer. Até a gente aprender. E quanto mais consciência disso a gente tiver, mais a gente vai perceber essas situações. Talvez no início a gente precise agir com fazer um pouquinho de esforço. Né? Não agir tão naturalmente. Mas com o tempo vai se tornando natural. E é esse convite diário, né, que Jesus faz para a gente, é começar pelo próximo mais próximo. Quando ele diz, vai e faz o mesmo,
Certamente esse homem, esse fariseu, aprendeu a lição. Tem até exemplos aqui, Gamaliel, Nicodemo, quem quiser pesquisar. São pessoas que aprenderam. Será que a gente está aprendendo? Há quanto tempo ele está fazendo esse convite? É bom a gente pensar. Então hoje, né, se vocês lembrarem dessa questão aqui, eu sugiro que a gente pense sobre isso. Será que a gente está fazendo isso? A gente está aceitando o convite? Será que a gente está respeitando o próximo? Seja lá em que situação que for. Na fila de um banco, na fila do supermercado, um funcionário de algum lugar que a gente precisa ir, que a gente precisa reclamar alguma coisa. Será que a gente está respeitando? Né? Será que a gente está percebendo o nosso próximo? Ou a gente está ocupado mais? Ou os nossos afazeres? Aqui é bom a gente pensar na questão do que é essencial, né? Às vezes a gente está ocupado, mas está ocupado com coisas que não tem necessidade de estar ocupado. A gente pode eliminar da vida da gente. Também é um exercício, todo dia a gente precisa pensar nisso. Aí a gente vem aqui, né? Estamos falando aqui entre espíritos, tem algumas frases que a gente vê nos livros de Kardec codificou. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele fala: Espírito, amem e instruam-se. Fora da caridade não há salvação. Também está lá no Evangelho, capítulo 15. Caridade e o amor em ação, mãe de todas as virtudes. Doutrina espírita vem nos lembrar da verdade, iluminar a mente, mas o resultado depende de cada um. Esse samaritano que ele conta aqui, ele chegou onde ele chegou por esforço dele. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Também está no Evangelho, capítulo 17. Mas por que a gente está falando isso aqui? A gente sabe que a doutrina espírita ainda está, ela é jovem, ela está vindo aí devagar. Não é a religião do futuro, mas todas as religiões vão lembrar dela, um dia vão se unir à doutrina espírita. Então, quando a gente fala espíritas aqui, é para nós que a gente fala que é espírita, é para o outro que não é para aquele que condena a doutrina espírita, é para todo mundo. Porque nós temos nossa consciência, então a gente já pode fazer alguma coisa a mais. Nos amar, nos instruir. E a gente sabe, né, abraçar essa responsabilidade diariamente. E o resultado do que a gente vive hoje é o que a gente fez ontem. É tudo responsabilidade nossa. E a nossa busca pela transformação moral individual. Né? A gente se conhecer, procurar entender as coisas que acontecem com a gente de uma forma sem julgamento, sem se julgar, praticar o auto-perdão. Tudo isso ajuda a gente. E não vai ser da noite para o dia, a gente sabe disso. Então, tem que ter paciência com a gente mesmo. Mas também não precisa cruzar os braços e esperar a próxima encarnação para a gente começar a agir. Aceitar o convite e lembrar que as palavras e exemplos de vida de Cristo, do seu Evangelho, a gente conhece. A partir do momento que a gente conhece, a gente reflete sobre aquilo que a gente conheceu, medita e aplica. Aqui, alguém falou que funciona assim. Vocês me desculpem, mas eu não vou lembrar quem que falou que a gente pode usar essa metodologia. Mas que funciona, funciona. A gente não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo numa semana, por exemplo. A gente pega partes, a gente pega uma palestra que a gente assiste, e ali, a partir desse conhecimento, a gente vai refletir. A partir de uma frase, de um parágrafo, seja, refletir, meditar, e em algum momento a gente vai lembrar daquilo e aplicar na nossa vida.
E aí a gente tirou um trechinho aqui do livro O Espírito da Verdade, do Chico Xavier, Valdomiro, denominado Os Novos Samaritanos. É um livro ditado por espíritos diversos, e essa parte aqui foi o Eurípides Passanel, que ditou para ele. Quem ainda não caiu nos resvaladouros do erro? Todo mundo aqui, todo dia, provavelmente, erra de alguma forma. A gente está aqui, não é à toa. Mas é importante, a partir do momento que a gente percebeu o erro, buscar reverter, buscar aprender. Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Quem de nós aqui nunca passou, né, situação assim? E aí, no final do texto, ele vem lembrar a gente. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. E por que os espíritas podem ser, né? Por causa desse conhecimento que a gente adquire, através dos nossos estudos contínuos, esse entendimento. Como diz o nosso irmão Didi, lá de Barbacena, a gente só lembra o que a gente já sabe. A gente tá aqui. A gente chega aqui e a gente relembra. E aquela observação que a gente falou, né? Onde nós lemos espíritas, a gente assimila o convite a todos nós, todos os povos, religiões e culturas. Porque todos nós trazemos uma centelha divina, todos nós trazemos a parte de Deus. Então, o convite para toda a humanidade. E aí Jesus planta a semente em cada indivíduo. Sem distinção nenhuma. Então, era essa a reflexão. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero ter sido claro. E se alguém tiver alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, a pergunta a Cida está aqui para responder. Tá ok?